Olá, amados. Sejam bem-vindos ao canal O Novo Caminho. É uma imensa alegria estarmos reunidos na presença do Senhor. Eu queria deixar esse recado para você e para todos aqueles que terão a honra, o privilégio de um dia da semana, ou no mês, ou no ano, cruzar o caminho dessa palavra, dessa mensagem. Com tristeza, muitas vezes, a gente tem que falar essas coisas, mas é necessário, é preciso, pois a palavra, ela nos ordena que a vontade do Senhor seja feita em todo tempo e em todo lugar. Assim nos escolheu e assim Ele nos elegeu para que a palavra dele vá aonde tem que ir. E eu queria que você compartilhasse, passasse adiante, se for assim a vontade do Pai, e que você pudesse aprender nesse momento em que vamos estar juntos, aqui através dessa mensagem, desse vídeo, você possa se debruçar e entender o que realmente de fato está em jogo. Não é preciso ir muito longe para vermos que a queixa do Senhor já é grande sobre os homens. O que temos visto hoje e ouvido, que cada vez mais o homem se distancia do Senhor, buscando o seu próprio caminho, fazendo a sua própria vontade, cuidando apenas dos seus interesses. Será que isso vai trazer alguma garantia de paz mais logo ali adiante? Claro que não, pois todas as vezes que desprezamos a palavra de Deus e não a damos crédito ao que ele diz, ao que ele fala, suas advertências, seus preceitos, suas ordens, seus mandamentos, com certeza eu estarei caminhando como um transgressor daquilo que Deus quer de mim e de ti. Tenha cuidado no teu coração que você está fazendo hoje. Com certeza amanhã você terá que dar conta. Não importa se demore 1 ano, ou 2, ou 10, ou 20, mas uma coisa te garanto e te digo de coração: você não sairá desse mundo, não morrerá, enquanto não acertar aquilo que tem que acertar aqui. Porque hoje a zombaria, o desprezo pelas coisas do Senhor está tão grande que apenas há um amontoado de religiosos, de pessoas que não sabem discernir o que faz a mão esquerda da direita, simplesmente como zumbis, pessoas mortas-vivas, elas caminham, mas não sabem para onde. Tudo isso por causa do desprezo da palavra. Mas em que desprezamos a palavra? Quando a ouvimos, as suas advertências, e não damos a menor atenção a ela, não a levamos a sério, não a cultivamos em nosso coração uma maneira santa, digna de agir, de falar. E hoje, se você olhar bem, a cada pessoa, a cada ser humano, cada um carrega sobre si um fardo que não precisaria carregar. A gente olha para um lado e para o outro e não acha ninguém que esteja falando alguma coisa útil, que seja aproveitável, a não ser murmurações, reclamações, decepções, falando mal da vida dos outros, às vezes falando mal da sua igreja, da sua congregação, falando mal de tudo e de todos. O homem se une simplesmente para fazer aquilo que é detestável aos olhos do Senhor. O desprezo é tão grande que trocaram o Criador pelas coisas criadas. Amaram mais a criatura do que o Criador.
E assim, aonde tudo isso vai parar? É impossível, não é? Mas eu te dou um conselho. Se ainda dá tempo de você mudar o rumo para o caminho para onde você está indo, faça depressa. Volte para o caminho da onde você estava caminhando. Volte para o lugar onde você estava aprendendo a palavra. Se alimente-se com coisas boas, porque você não vai longe. E se um dia tiver que prestar contas ao Senhor, como você vai se justificar que você fez o que achava que era certo e não fez aquilo que Deus te mandou fazer? Ah, mas eu não sabia o que era para fazer. Todas as vezes que você fizer o que é certo, você está fazendo o que Deus gosta. Mas todas as vezes que você fizer aquilo que é errado, você está fazendo aquilo que Deus detesta. Então não é preciso ir longe para que uma pessoa possa dizer, mas eu não sei o que Deus quer de mim, sabe? Basta você olhar na sua palavra e ver que realmente Deus fala conosco e como Ele fala. Então eu te peço, tenha cuidado, não despreze a palavra do Senhor, não fique triste quando Ele te exortar, puxar a tua orelha, não fique chateado, chateada, aborrecido, achando que só você tem a razão. Se eu tivesse a razão, estivesse certo e você estivesse certa, para que Jesus precisaria pagar um sacrifício na cruz com a sua própria vida? Pense e estude. A gente vê pessoas falando daquilo que elas não sabem, a gente vê pessoas comentando daquilo que não entende e pegam simplesmente uma narrativa, aplicam e começam a contaminar os outros como se ali fosse verdade. E nem vão investigar os fatos para ver daquilo que estão disseminando uma mentira, uma calúnia às vezes, e como se aquilo fosse uma verdade. Defender homens é o caráter de pessoas pequenas, mas estar guardado por Deus e defender aquilo que é certo e correto é o caráter daqueles que andam com Deus. Então, tenha cuidado, porque mais cedo ou mais tarde você vai se encontrar em mau caminho, e aí quem vai poder te ajudar? Quem vai poder tirar você do poço da onde se encontra? Tua vida está legal? Tua casa, tua família está tudo tranquila? Tua saúde está toda em dia? Tuas contas, tuas finanças? E por último, você consegue dormir em paz, acordar em paz? Aí você responda isso para Deus. Porque ele disse: sem mim, nada vocês podem fazer. Então eu queria trazer de antemão, mas antes fazer uma breve oração, para que a palavra de hoje toque aonde tiver que tocar na tua vida, na tua casa, e que você se examine. Examine-se muito bem para ver se o erro de verdade não está em ti, antes de você apontar o dedo para o outro, antes de você comentar assuntos que não deveria de comentar e jogar a culpa dos erros que acontecem contigo nos outros que estão à tua volta. Dá uma olhada, examina-se e vê se realmente às vezes o erro não está em mim ou não está em ti. Nós passamos o tempo todo orando pelos outros, mas se esquecemos de orar por nós mesmos, né? Nós cobramos tanto os outros, mas se esquecemos de examinar a nós mesmos e ver que cometemos erro, mas apontamos sempre para os outros e nunca para nós. Nós somos sempre os santinhos, os certos, e os outros sempre estão errados. Não dessa maneira. Nós estamos fazendo aquilo que Deus detesta, porque Jesus, ele disse no Sermão do Monte, lembra? Que a gente primeiro precisa tirar o travessão do nosso olho antes de querer tirar o cisco do olho do nosso irmão, ou seja, olhar para nós mesmos, nos examinarmos e vermos que somos tão carregados de culpa quanto os outros.
Amém? Então que você possa refletir tremendamente no bom senso e use-o de coração. Você vai descobrir que buscar paz é a melhor coisa que eu posso encontrar do que estar tentando viver em paz, mas às custas de briga, às custas muitas vezes de discórdia e que não vão levar a parte alguma. Se isolar não é o problema. A questão em si é você resolver o problema, aí você terá paz definitiva, como a palavra do Senhor diz. Graças a Deus. Queria orar junto contigo e que você possa refletir tremendamente naquilo que Deus tem a nos ensinar todos os dias. Amém? Vamos falar com o Pai, querido Deus, soberano Pai. Nos ajude todos os dias a buscar a tua face, andar nos seus caminhos e fazer a tua santa vontade. Que a gente não venha se afastar para longe de ti, meu Pai, mas assim de antemão garantindo-nos a certeza daquilo que buscamos e precisamos para que todos os dias de verdade a gente possa estar andando naquilo que é tua vontade, a tua palavra, e assim nos ensinando todos os dias o bom caminho, Senhor. Quantas pessoas precisam de ajuda, quantas pessoas precisam sair do fundo do poço, basta que elas clamem, supliquem para buscar a verdade, e simplesmente o Senhor se compadecerá delas e mandará alguém para ajudá-las, Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, que a tua boa mão traga para nós a paz que tanto precisamos, abra os nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para entender verdadeiramente, genuinamente a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, nesse instante, nesta hora, que a grandeza da tua mão nos guie e nos mostre o caminho todos os dias que precisamos andar. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não presta e não nos deixa jamais, Senhor, desprezar a tua palavra. Tudo que precisamos está em ti. Somos gratos todos os dias por ter nos dado tudo aquilo que necessitamos. Pai, abençoa esta palavra, esta mensagem, para que ela chegue aonde estiver que chegar, em nome de Jesus Cristo, assim nos ilumina e o poder do Espírito Santo venha falar através de nós, para que cale em nossos corações aquilo que precisamos todos os dias. Obrigado, Senhor, por tudo e amém. Amém, amados? Graças a Deus. Eu queria que você pudesse olhar comigo o livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios. Salmos, Provérbios. O livro de Provérbios de Salomão, né? O rei Salomão. Capítulo 13, estou aqui procurando. Amém? Enquanto você acha, hein? Graças a Deus. Provérbios capítulo 13. O verso que precisamos ler é esse aqui, verso 13, né? Aqui nessa tradução ela diz um pouco diferente. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Ou tem outra tradução que diz assim: aquele que despreza a palavra perecerá, mas aquele que respeita e guarda o mandamento será galardoado, ou seja, recompensado. Amém? Por onde nós podemos começar através desse texto maravilhoso? Não é preciso ir longe para ver o quantas pessoas estão zombando da palavra de Deus. E queridos, não precisa você estar numa igreja ou fora dela para estar zombando da palavra. Não é necessário. Basta que Deus não aprove a tua conduta moral, a tua ética, o teu caráter. Você já está zombando da palavra. Os intelectuais até o dia de hoje, como foi no passado, há 2000 anos atrás, quando o Senhor debateu com os intelectuais, os doutores da época da lei, né? Que deturbaram o ensino, que pegaram a palavra de Deus para eles e a partir dali eles deixaram Deus de lado e assumiram o comando espiritual de Israel, e Deus era meramente um enfeite, porque Deus mandou o seu Filho
para que se cumprisse a sua palavra, as suas promessas, não foi? O que eles fizeram? Unanimemente eles desprezaram o Senhor, desprezaram a sua palavra e até os acusaram que ele estava endemoniado e que fazia aqueles milagres pelo príncipe dos demônios, ou seja, por Beelzebul. E Jesus o censurou duramente e disse que toda palavra proferida contra o Filho do Homem seria perdoada, mas toda palavra proferida contra o Espírito Santo, essa seria imperdoável por toda a eternidade, ao ponto deles caírem no pecado contra o Espírito Santo quando atribuíram a glória de Deus às coisas do diabo? É perigoso, não é? Hoje a gente está vendo um novo movimento perigoso para homens, mulheres, para jovens, que é a sensualidade. Ela está aflorada em todos os segmentos. Nunca se viu e nunca se ouviu um alto índice de pessoas indisciplinadas que estão fazendo realmente loucuras para tentar atrair a atenção dos outros para si. É horrível, horroroso, não é? É aquilo que Jesus tinha dito, que essas coisas cresceriam e muito nos últimos dias, e está acontecendo. A sensualidade é um verdadeiro prato cheio para o pecado do homem, não é? É como se você olhasse um frango assado e estivesse com muita fome. Você não desejaria comer aquele frango assado? Da mesma forma, a sensualidade aflora o instinto, a libertinagem de cada um, aonde passa-se muitas besteiras na mente, no coração daqueles que não estão em Cristo Jesus. Da mesma forma, queridos, nós temos olhado que o desprezo pelas coisas sagradas, aonde as pessoas mais se alimentam com lixo, com coisas imundas, e cada vez mais elas se deturbam, cada vez mais elas se contaminam e se afastam mais ainda da presença do Senhor. É ou não é? Então, se você olhar desprezo por todos os lados, pela santidade, pelo caráter, pela moral, pelo costume, o dever que deveríamos de ter de zelar pela família, mas a família caiu em descrédito. Se você olhar, a família caiu realmente num lapso de que tanto faz, não importa, os membros da família têm que ser felizes. Mas daí eu te pergunto, felicidade a qualquer preço, a qualquer custo? Será que isso vai trazer algum bem, alguma coisa boa lá na frente? Ser exortado hoje se tornou motivo de muitas vezes criar inimizades, de ao ponto da pessoa não te olhar na cara porque você falou a verdade para ela. Mas se um dia você não falar a verdade e ela cair e se esborrachar toda, ela vai vir toda de mimimi e dizer: por que você não me avisou, né? Mas se você avisou, o que você está querendo se meter na minha vida? E assim o barco vai indo, não vai? É horrível, é horroroso, não é? Então, o desprezo é gigante, é cruel, é fatal. A vida se tornou simplesmente hoje no bagaço, ou seja, no limite do limite. O bom senso, quando ele aparece, é motivo assim de: nossa, olha o que ele fez. Mas se hoje alguém fizer uma coisa ruim, uma coisa repugnante, aplausos, esse sim, esse fez o que era certo, esse é dos meus. Meu Deus, os valores completamente se inverteram, não é? E eu não estou te julgando, não estou te apontando o dedo, não, para você depois me dizer quem é você para falar essas coisas. Eu posso dizer quem sou eu? E você quer saber de verdade quem que sou eu? Pergunta para Deus, então, quem que sou eu? E Deus vai te dizer quem de fato eu sou. Aí você depois vai saber quem que eu sou. Mas eu não vou te dizer agora. Você vai, pergunta para Deus e Deus vai te dizer
quem de fato que eu sou para te dizer essas coisas. Amém? Então, a questão mais profunda de tudo isso, que vai ter mais cedo ou mais tarde um resultado. Isso vai. Não pense você, não penso eu, que eu fazendo o que eu gosto, o que eu quero, eu não vou ter que muitas vezes machucar os outros. Eu não vou ter que muitas vezes desagradar os outros, passar por cima dos outros, ferir os outros para atingir o meu propósito. Claro que sim. Entende isso? Se você buscar os fatos como eles são, eles não vão chegar distorcidos, não é? Mas se você não der atenção, você vai dizer, me disseram mais ou menos isso. Não, mais ou menos não é o teor verdadeiro e genuíno. O teor genuíno e verdadeiro é a palavra do Senhor falando comigo e contigo, nos mostrando que este é o caminho, ande nele, quando aquela voz por trás de nós diz essas coisas. Então, queridos, o fato genuíno, verdadeiro e sincero, o quão de Deus você é, você moço, você moça, você jovem, você pessoa de mais idade, você é de Deus. Então zele pelas coisas de Deus. Se você não é, olha, o perigo logo, logo vai bater na tua porta. E não adianta você dizer que, hoje nós não estamos mais nesse tempo onde as coisas tinham que ser levadas de tal jeito. Não, queridos. Eu queria te dizer uma coisa. Nós estamos no mesmo tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é cronológico como o nosso. Pedro, ele afirma e diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E agora? Não é? Que sensação é essa de impotência que a gente julga ter livre escolha, livre liberdade, livre arbítrio? Pare e pense um pouquinho e depois reflita se você não está mais perdendo tempo do que ganhando conhecimento de causa do que é Deus, do que realmente Ele é e da importância dele para mim ou para ti? Muitos não pensam assim, os intelectuais, aqueles que buscam as inverdades, aqueles que rejeitam a soberania de um Deus. Esses, como fica? É mais fácil ouvi-los, não é? Porque eles me garantem que eles são homens da ciência. E por ser homens da ciência, me diz, eles são infalíveis? Eles são perfeitos? Eles não erram? Eles não falham? Eles não sentem frio, não sentem sede, não sentem fome? Não sentem sono? Não choram? Não têm dor? E agora? Então, há falhas neles e em nós, não é? Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O desprezo chegou a tal ponto que ninguém mais liga. Não há mais compromisso com a verdade. Não há mais empenho da palavra, onde realmente diz, você faz isso para mim, não pode vir pegar amanhã que está pronto. E passa-se um mês, e se você não forçar o camarada, ele não vai fazer. Está desse jeito a situação. Pessoas perderam completamente a razão das coisas. E a vida vai indo alavante. Cada vez mais nós vamos se batendo, se trompicando um no outro. E assim o espaço vai ficando apertado e pequeno, aonde realmente o bem deveria de existir. O mal se expande e faz progresso. Mas quando a verdade aparece, tira isso aí daí, isso aí não me serve. Esse tipo de coisa eu não quero saber dessas coisas. E aí, não é a zombaria de Deus? Eu não quero saber de um Deus que me diga o que fazer. Eu quero um Deus que quando eu precisar, ele esteja lá ao meu dispor. É mais ou menos assim que o homem tem
a questão sobre Deus, não é? Só que não é dessa forma. Dessa forma, tu pensando assim, mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir que estava errado, que estava errado. Amém? Quero te mostrar outra coisa para você entender. A falta de prudência tem levado muitos ao sofrimento, a experimentar dores extremas, não tem? Prudência. Se eu sou uma pessoa de pé pesado, dirijo agressivamente, eu vou longe? Claro que não. Não é porque eu tenho experiência, porque eu sei dirigir, porque eu dirigindo dessa forma, mais cedo ou mais tarde, eu vou bater em alguém ou alguém vai me bater, porque eu estou indo imprudentemente contra as regras básicas de condução. É ou não é? Da mesma forma, eu sou imprudente nas coisas de Deus, eu me meto aonde não tenho que me meter, eu falo aquilo que não deveria de falar, eu fico com raiva toda hora, eu explodo a cada momento. Espera um pouquinho e me diga, onde você vai, ô moça? Onde você vai, ô moço? Onde você vai, o pai, a mãe, o filho, agindo desta forma? Logo, logo, vem a conta, não vem? Logo, logo vem. Se você olhar bem, aquilo que eu faço, aquilo que você faz, logo, logo chega o resultado, queridos. E o fato é que ninguém quer, ninguém gosta de ser repreendido, chamado a atenção, né? Mas infelizmente, a palavra de Deus ela diz: e qual é o pai que não corrige seu filho? Se você aceita a correção, Deus te chama como filho. Mas se você não aceita, Deus te chama como bastardo, ou seja, filho ilegítimo, inútil, que para nada você serve. Filho que dá desgosto ao pai. O mundo está cheio, não está? Por isso que cada vez mais o mundo se afunda, porque a desobediência, o desprezo à palavra de Deus, aonde ele manda, honre teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, eles fazem o contrário. E dá desgosto, não dá? Dá desgosto aos pais, dá desgosto a Deus, e depois os dias são abreviados, jovens morrem cedo, e por quê? Porque houve uma causa, entendeu? Então a questão está aqui, ó, nesse texto que nós vamos ler aqui já já. João, capítulo 12. Você quer ver comigo, amados? João, Evangelho de João, capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, no capítulo 12, ele diz assim, ó, não eu, mas o Senhor Jesus falando para mim e para ti nesse instante e nesta hora. Acompanhe bem a verdade, para que depois você não tenha dúvida que Deus falou contigo quando você assistiu esse vídeo, essa mensagem, nem que fosse pela primeira vez, ou assistiu uma ou duas vezes até entender, faça isso. Você vai compreender a grandeza de Deus na tua vida. Amém? Então, João capítulo 12, versículo 44. Observa bem o que diz a palavra. Observa bem, bem, bem o que diz a palavra para você não ter dúvida, meu querido. João, né, 44. Então, ele disse aqui, então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Que tristeza isso, não é? A rejeição por ouvir a palavra e não dar crédito a ela e ir atrás do seu coração obstinado, ela um dia me julgará.
Um dia ele me apontará o dedo dizendo: você me desprezou, você me rejeitou. E eu vou dizer: quando? Quando foi falado para você se corrigir, se arrepender, mudar os teus hábitos, mudar as tuas atitudes, você desprezou e disse: eu não quero saber de coisas de crente, coisas de igreja, eu estou fora, eu não quero saber dessas coisas, eu quero aproveitar a minha vida. Foi desprezado, não foi? Foi desprezada a palavra. Então, Jesus não veio para te julgar, ele veio para salvar. Mas pessoas que ouviram a palavra de antemão disseram: não é isso que eu quero. Eu achei, como muitos acham, como Naamã achou, né? Naamã viajou longe, 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 a pé, né? Em caravana, por causa da lepra que ele tinha. E quando chegou na presença do homem de Deus, o homem de Deus mandou seu servo, porque Deus já tinha avisado que ele vinha. E mandou dizer para o seu servo: diga para o general Naamã que vá se banhar no Rio Jordão 7 vezes, que ele ficará curado da sua lepra. O que aconteceu com Naamã? O que acontece com muitos leprosos espirituais hoje, né? Eles rejeitam. O que ele disse? Mas tá louco, né? Essa água fedorenta, barrenta, não tenho rios melhores lá na minha cidade? Eu achei que esse homem ia vir ali, colocar a mão na minha cabeça, dizer umas palavras e eu estaria curado. Indignado se retirou, como muitos fazem, né? Se retira indignado. Quem esse aí pensa aqui para falar isso para mim? Onde é que se viu, né? Eu sou senhor de mim mesmo. Eu não aceito que gritem comigo, que falem desse jeito comigo. Assim, da mesma forma, Naamã, né? Mas graças a Deus que um dos seus servos disse: meu pai, se o profeta lhe pedisse algo maior, o senhor não faria? Aí caiu as escamas dos olhos daquele homem, né? Como muitos estão com escamas nos seus olhos, que só pode enxergar aquilo que é errado e não aquilo que é certo. E ele disse: faria? Então, vai lá. E ele foi, se banhou 7 vezes e a sua lepra caiu, ficou curado. Da mesma forma, enquanto muitos insistem em procurar uma igreja perfeita, onde fale palavras doces, onde falem palavras de mansidão, palavras que lhe digam que ele está certo, mesmo estando errado, peraí, não é esse Deus da Bíblia, viu, moço, moça? Não é. O Deus da Bíblia, ele sempre diz assim: assim diz o Senhor, se não te converteres, a destruição virá bater a tua porta. Esse é o Deus da Bíblia, queridos. Não é o Deus que passa a mão na minha e na tua cabeça, não é o Deus de profetadas, não é o Deus que manda dizer coisas belas enquanto eu não perdoo ninguém que está à minha volta. Isso não existe. Isso é uma blasfêmia. Amém? Graças a Deus. Entenda e compreenda. As escamas que estavam nos meus olhos precisaram ser tiradas para que eu pudesse enxergar de verdade. Eu desprezava as coisas boas de Deus porque eu achava que eu tinha que fazer o meu destino, eu tinha que fazer as minhas regras, eu tinha que dar conta do meu futuro, ter o melhor, o bom e do melhor, mas como? Me diz, que jeito, amados? Como eu vou ter do bom e do melhor, desprezando as coisas de Deus? Não funciona assim, não é como a gente pensa, como a gente gostaria que fosse, não é? Se você quer ter a palavra de Deus no teu coração, rejeite as coisas erradas, abraça aquilo que é certo, não zombe da correção, não despreze a palavra, dê atenção a ela e você realmente verá que lá adiante você vai sorrir e vai dizer como valeu a pena eu ter guardado a palavra de Deus até que o Senhor me ajudou. Aleluia! Glória a Deus! Então, para quê?
Para que eles fazem isso, né? Jesus garantiu e disse aqui, vamos ler de novo, amados. Vamos ler de novo. Ele disse assim, ó: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes a obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Misericórdia, não é? Se for seriamente como está aqui, quanta gente hoje já está condenada? Quantas pessoas já estão com o seu nome riscado para ir para o raio que o parta, ou seja, para o inferno? Por quê? Precisava? Não, porque foram buscar encher, se entupir de coisas ruins. E depois, não tem como você sair da enroscada em que você se meteu, né? A palavra do Senhor é bem clara quando ela diz: não deis lugar ao diabo. Mas a gente vai, aceita aquilo que é do pecado, aceita aquilo que é errado, e depois, tem como voltar? Quando eu já estou completamente dominado pelo erro, pelas coisas erradas, eu sou uma presa fácil, não sou? Então, não despreze a palavra, por favor. Não zombe da correção. Nem fique triste quando é corrigido. É para o meu e para o teu bem. Assim eu produzirei mais fruto, e maduro, doce, saboroso. Mas quando eu rejeito a palavra, quando eu não aceito, eu também produzo frutos, mas amargo, azedo, que não dá nem para comer, não serve para nada, amados. Entende? Está entendendo? A última palavra do dia de hoje, para nós encerrarmos, lá em Malaquias, capítulo 1, né? Aqui é complicado a gente olhar isso aqui e ver que os dias de hoje estão bem igualzinho a isso, não estão? Malaquias, capítulo 1. Vamos dar uma olhada comigo ali, por favor. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 1, verso 6 em diante. Olha o que ele diz assim, né? A rejeição dos sacrifícios impuros. O filho honra o seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? O Senhor se queixando aqui, né? Se ele é Deus, onde está o respeito por ele? Se ele é o teu Senhor, até que ponto você está disposto a obedecê-lo e não rejeitá-lo? Se ele é Deus, onde está a glória, a honra devida a esse Deus maravilhoso? Isso é horrível, né? E ele termina daí dizendo aqui, né? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? É horrível, né? É bem horrível isso, né? Então, que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça em tudo, para que tenhamos a resposta de Deus sobre as nossas vidas. Amém, amados? Que Deus assim nos traga alegria, nos traga paz e nos traga esperança todos os dias para as nossas vidas, tá bom? Eu preciso que você busque a grandeza de Deus, ande nos seus caminhos e faça a vontade de Deus em todo tempo e em todo lugar. Não despreze a palavra de Deus de jeito nenhum. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Deus.